a paz de nosso amado Mestre Jesus esteja conosco neste ambiente. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, o Centro Espírita Discípulos do Evangelho. Vamos então aos nossos recadinhos desta noite. Nós convidamos então para a palestra musical doutrinária do Vansan, cujo tema é a terapia musical do amor, onde os ensinamentos da doutrina espírita, extraídos do Evangelho e das obras de André Luiz e Emmanuel, são ilustrados com músicas que levam os presentes a uma profunda reflexão sobre a importância da vida, do amor, das pessoas, elevando a vibração através da música e deixando aflorar as emoções e os sentimentos que se modificam, possibilitando um verdadeiro tratamento espiritual. Essa palestra musical será no dia 15/8, é um sábado, às 19h30 aqui na casa. E também nós solicitamos a doação de arroz, feijão, óleo, leite, macarrão, açúcar, café, farinhas de trigo e mandioca, molhos de tomate, sal e outros, para serem formadas as cestas básicas que são doadas às diversas famílias atendidas aqui por essa instituição. Desde já, nós também agradecemos a colaboração de todos. E ainda a campanha da fralda descartável infantil, onde nós solicitamos doação de fraldas infantis nos tamanhos médios para o projeto Mamãe e Bebê, que nós temos aqui no nosso lar Irmã Dirce, e são mães carentes que fazem acompanhamento durante toda a gestação, e elas ganham então um enxovalzinho para o bebê. Desde já também nós contamos e agradecemos a colaboração de todos vocês. Então, antes de nós iniciarmos a palestra dessa noite, eu convido a todos vocês para que possamos fechar os nossos olhos para a nossa prece de abertura, aqueles que se sentirem confortáveis para isso. Então vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, acerenando as nossas mentes, os nossos corações, entrando em sintonia com essas equipes espirituais que já prepararam este ambiente para nos receber, que nos acolhe neste momento tão amorosamente. Nós também vamos lembrando de agradecer a Deus, a Jesus, pela nossa vida, por nossa família, por nossa saúde, por estarmos aqui neste ambiente acolhedor, por podermos entrar nessa sintonia de amor profundo e que sempre possamos estar pensando no amor de Jesus por todos nós, mesmo em tempos tão desafiadores, onde nós somos convidados a refletir, a pensar sobre as nossas vidas e as nossas posturas. Que Deus, o nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre Maior, nos abençoe e nos ilumine na tarefa de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. O tema da nossa palestra de hoje é de volta à vida espiritual. E nós temos como referência para a palestra de hoje o Livro dos Espíritos. No capítulo 4, as questões vão de 166 a 170, onde nós vamos tratar um pouco, entre outros assuntos, da reencarnação. Então, esse tema provoca em nós algumas reflexões bastante profundas. Em algum momento da nossa vida, provavelmente nós nos deparamos com algumas perguntas, algumas interrogações, muito simples, porém muito complexas de serem respondidas. Algumas talvez nós nem tenhamos pensado sobre ela, né? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? O que será que nós estamos fazendo neste planeta? Será que nós temos uma missão aqui na Terra? O que é missão? E quando eu morrer, como será isso?
Como será o meu desencarne, né? Aí nós estamos usando uma palavra típica do vocabulário espírita. Então nós chamamos essas questões de questões existenciais. Ao longo de toda a trajetória da humanidade, houve esse questionamento de várias culturas, de vários povos, e aí independentemente das idades, dos lugares onde esses questionamentos apareciam. E claro, muitos dos filósofos também tentaram responder a essas questões, né? São questões muito simples, mas questões pontuais, porque elas envolvem aí dois mundos muito diferentes, dos quais nós pretendemos conversar um pouco com vocês hoje. E aí é onde entram então a nossa base aqui, que é o Livro dos Espíritos, na questão 166, onde Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele pergunta aos espíritos, né? Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar por depurar-se? E a resposta dos espíritos foi: sofrendo uma nova existência. E na questão 167, ele ainda pergunta qual o objetivo, qual é o fim objetivado então da reencarnação? E a resposta dos espíritos foi: expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então vejam que aqui nós precisamos já de imediato fazer uma pausa, né? Tentando explicar um pouquinho que nós temos dois mundos. O mundo corporal, que é esse, que nós estamos aqui. O mundo da matéria. Estamos encarnados no planeta Terra, temos a nossa vida, temos a nossa idade, temos a nossa família, este corpo que é denso, que nos acompanha, né? E temos ainda o mundo espiritual, que é um mundo que nos cerca, que nos rodeia. Então são dois planos distintos e diferentes, e cada qual com a sua possibilidade de elevação para esse espírito. Então nós, quando estamos encarnados, temos aqui neste planeta uma possibilidade infinita de nos melhorarmos, de nos elevarmos. Mas muitas vezes aquelas questões lá do início, muitas vezes nós nem pensamos sobre ela. Por quê? Porque nós nos envolvemos tanto com as questões materiais. Quais seriam essas questões, né? O trabalhar, o estudar, procurar um emprego, levar a nossa rotina, as nossas tarefas do dia a dia, nossos compromissos sociais. Isso é a vida na matéria. E talvez muitos de nós, nunca tenhamos pensado que existe um mundo chamado mundo espiritual, que é o mundo dos espíritos. Tão importante para nós, que nos consideramos espíritas, ou que somos, de repente, simpatizantes por essa doutrina trazida por Allan Kardec, né, o codificador. E é bem importante isso, porque ao nos depararmos diante da morte, essas questões fatalmente virão à tona. O que eu fiz da minha vida? Qual foi o progresso que eu tive? Qual é o legado que eu deixo aos meus familiares, aos meus netos, aos meus filhos, ou mesmo às pessoas que convivem comigo dentro da minha casa? Então isso envolve naturalmente esse mundo espiritual, que ele traz para a gente bastante reflexão. Uma sugestão aqui, né, de leitura, nós temos a obra de Chico Xavier, através do médico espiritual André Luiz, né, bastante conhecido dos espíritas, né, uma obra vasta que dá conta de explicar para a gente, nos seus diversos livros, como se processa esta vida em espírito. Um exemplo simples disso é o livro que talvez vocês já o conheçam, não pelo livro, talvez pelo filme Nosso Lar, que é uma obra de referência, né? Onde ele traz para a gente inúmeros relatos de como se processa essa vida em espírito, né? Então ele traz para a gente
relatos de inúmeras cidades, como elas são governadas, como é a vida do espírito fora da matéria, né? Como se processam essas relações, se a gente encontra ou não com os nossos parentes, quais são as afinidades que vão trazer para mim maiores ou menores responsabilidades, porque certeza que nós sabemos lá no nosso íntimo quais são as nossas maiores dificuldades. Sabemos também pela doutrina espírita que nós somos espíritos imperfeitos ainda, caminhando para uma elevação. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu procuro melhorar os meus sentimentos, a minha capacidade de amar o outro conforme Jesus nos trouxe, né, há tanto tempo, eu vou melhorando essas relações e com certeza eu vou me elevando. Isso é bastante importante de nós pensarmos. Então, nessas obras todas, elas trazem pra gente essa bagagem que os espíritos nos trazem e que muitas vezes nós nem paramos para pensar nisso. Esse é o chamado mundo espiritual. E por que será que isso é tão importante para nós a respeito do que nós estamos tratando aqui? Porque naturalmente, quando nós desencarnarmos, esse é um termo específico dentro da doutrina espírita que significa morrer. Deixar o mundo material, que é este mundo de carne, né? E passar a ser o espírito, porque todos nós somos espíritos, eternos espíritos, numa caminhada, numa evolução espiritual. Mas será que ao desencarnar eu vou virar um anjo bonito, de longas asas, né? Será que eu vou ser aquele anjo maravilhoso, esplendoroso que a gente vê? Não, nós não seremos esse anjo. Talvez um dia nós cheguemos lá. Temos essa possibilidade? Sim, nós temos. Mas para isso existe uma longa caminhada, que é a chamada evolução moral. E a evolução moral, ela está diretamente ligada aos nossos sentimentos, às nossas ações em vida, por exemplo, aquilo que a gente consegue construir de positivo na nossa caminhada. Não importa se ao estar encarnada eu vivi aqui neste planeta 20, 30, 40 anos, 80 ou 90. O que importa realmente é como eu construí essas relações. Será que elas foram pautadas no amor ou foram pautadas, por exemplo, no ódio e no rancor? Então, aquelas questões iniciais, todas elas vão se juntando como se fosse um grande quebra-cabeça e a gente passa a pensar um pouco melhor na nossa própria vida. O que é que nós conseguimos trazer de bom até aqui? O que a gente construiu de positivo na nossa vida? Porque pensar no mundo espiritual é pensar que nós temos o nosso tempo de passagem aqui na Terra, todos nós, sem exceção. Então nós não sabemos qual é esse tempo nosso aqui na Terra. A nossa encarnação aqui, ela é valiosa, porque ela nos possibilita a elevação enquanto espíritos que somos. E a partir daí, esse tempo, ele é precioso, porque a ideia é que nós procuremos nos elevar, né? Progressivamente, dia após dia, nos melhorando. E cada um de nós tem essa possibilidade. Então, se nós lembrarmos, por exemplo, dos ensinamentos do Cristo, Cristo trouxe para nós há tanto tempo, né? Ensinamentos maravilhosos que nós, ainda hoje, tentamos colocar em prática. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ensinamento muito simples, mas na prática a coisa muda um pouco de figura. Mas é assim, é uma caminhada, né? Então, se hoje eu já começo a perceber, por exemplo, a importância que o outro tem na minha vida, seja dentro da minha própria casa, na minha própria família, né? Essas relações sociais que nós temos, ou seja mesmo no ambiente de trabalho, que também é importante para nós, ou dentro de uma sociedade maior, da qual todos nós fazemos parte. Veja, dentro da minha casa eu tenho aquelas pessoas que diretamente estão ligadas a mim, aqueles espíritos afins.
longe da família, nós temos ainda a própria sociedade, que é uma reunião de espíritos também, com suas possibilidades de elevação, suas afinidades, que também vão fazer essa mesma construção de elevação. E assim sucessivamente. Quando a gente fala do mundo espiritual, essas relações, elas também prosseguem. Então, cabe a nós pensarmos quais são então, o tipo de relação que eu estou construindo, o que eu estou fazendo de positivo com essas relações. Se eu consigo hoje, né, pensar nesse mundo espiritual, quando eu procuro entender que a minha vida não é só no corpo e na matéria, que eu sou um espírito eterno em evolução, e eu sinto isso dentro de mim, do meu coração, do meu íntimo, isso é um ponto muito, muito importante na nossa vida. Porque você passa a ter um olhar mais amoroso, não só para com você mesmo, para com o seu corpo, os cuidados básicos que a gente tem que ter com o nosso corpo, né? Disse que o corpo é o templo do espírito. Existe essa fala, né? E também passamos a tentar minimamente compreender o outro, da nossa responsabilidade com o outro também. Afinal de contas, esse outro, ele é meu irmão. É assim que Jesus nos coloca. E nós estamos juntos nessa caminhada espiritual. Quando nós retornamos, então, para o mundo espiritual, todas essas ações têm um peso muito grande. Porque lá, no plano espiritual, nós vamos nos reunir com aquelas pessoas que nós temos, digamos assim, afinidades. Ou seja, que os nossos pensamentos são parecidos. Então, vamos dar um exemplo. Nós temos no mundo espiritual verdadeiras falanges. São equipes de benfeitores espirituais ligados com o objetivo de fazer o bem, por exemplo, que se unem em prol da humanidade para ajudar intensamente essa humanidade nos tempos difíceis, como esse que nós estamos, por exemplo, né, de pandemia. Vocês estão todos de máscara, nós estamos aqui seguindo protocolos, né? E nós estamos sendo totalmente amparados por eles. E não só aqui, mas em todos os locais da Terra. Olha que coisa bonita. Então, são espíritos que se ligam através dessas afinidades, desses pensamentos em comum, né? Em comum. Por outro lado, e na mesma proporção, existem espíritos chamados inferiores que também se reúnem. Mas o propósito é somente o mal. Cometer o mal e impossibilitar, inclusive, que esta humanidade possa evoluir. Olha que diferença, né? Que contraste de ideias, de pensamentos. E assim, então, nós vamos caminhando aí para um fechamento da nossa conversa desta noite, em que nós procuremos, então, refletir melhor sobre o mundo espiritual, né? Como nós imaginamos, por exemplo, que nós gostaríamos de estar no mundo espiritual. Como nós vamos estar, né? Como você está hoje, que nós pensemos naquilo que vai no nosso íntimo, que muitas vezes a gente não fala para o outro. Às vezes a gente está com um sorriso nos lábios, mas está triste, está chateado. Nós somos assim, não é? Mas que nós pensemos que existe um Deus soberanamente justo e bom, misericordioso, né? Essa doutrina trazida por Kardec, que traz tantos ensinamentos para a gente, que se hoje a gente busca, por exemplo, uma casa espírita, talvez porque nós tenhamos alguma afinidade com essa doutrina, gostamos desses ensinamentos, e aqui procuramos pensar um pouco melhor sobre tudo isso. Fica a nossa indicação de leitura das obras de André Luiz, uma obra vasta, trazida pelo nosso irmão Chico Xavier, que nos possibilita traz para a gente, né, inúmeros relatos, inúmeras possibilidades de reflexão aí sobre a nossa própria vida. Então, a gente deixa assim um pontinho de interrogação no ar sobre a nossa própria vida, né? Como que nós estamos lidando com todas essas questões? Mundo material e mundo espiritual. Qual dos dois está mais forte na minha vida? Ou será que o mundo espiritual nem existe? Eu nunca pensei sobre isso. A gente finaliza essa palestra com essa
pergunta, né, que cabe a cada um pensar sobre. É o nosso desejo, né, que cada um possa sair daqui pensando um pouquinho sobre isso e buscarmos, sim, nos ampararmos, sermos um pouquinho melhor a cada dia, através da prece e da oração, que nos fortalece em dias difíceis, em dias em que a caminhada está um tanto quanto difícil, onde a gente vai se apoiando realmente na fé e na oração. Eu agradeço a presença de todos e vamos fazer então a nossa prece de fechamento, de encerramento. Então vamos lá. Mais uma vez, agradecemos, Senhor, por esta possibilidade de estarmos juntos nesse ambiente tão fraterno, tão acolhedor, e nos sentimos amparados, Senhor, pela Tua paz, pela Tua sabedoria, e nos sentimos vivos e nos sentimos melhores. Que possamos estar fortes, perseverantes a cada dia, seguindo nosso amado Mestre Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos.